Hoje nós vamos ver Romanos capítulo 3, tá bom? Eu só quero ler com vocês, eu vou ler para vocês o texto, esses 3 versículos aí, um de 16 a 18, inclusive está aí na tela, e eu vou orar mais uma vez, tá bom? Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre Romanos capítulo 3. Mas antes disso eu quero ler com vocês capítulo 1, versículos 16 a 18, que nós temos visto como tema dessa carta. Diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque eles são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. O Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar aqueles que creem, primeiro o judeu e também o gentil. As boas novas, o Evangelho, revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, porque sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração aqui nesta manhã. Nós estamos aqui, ó Deus, e o nosso propósito é reconhecer o Senhor. Nosso propósito é adorar o Senhor. O nosso propósito é que o Senhor seja exaltado, é que o Senhor seja reconhecido, é que o Senhor seja elogiado. E, ó Deus, nós queremos fazer isso da forma mais sincera possível. Pudemos falar com o Senhor através das orações. Recebe, Senhor, as nossas orações. Pudemos cantar ao Senhor. Recebe, Senhor, as nossas canções, que falem de fato do fundo do nosso coração ao Senhor, em primeiro lugar. Nós queremos ouvir a Tua palavra, sabendo que a nossa vida só será melhor nesta terra se nós obedecermos ao Senhor, se nós conhecermos mais ao Senhor, se nós entendemos aquilo que nós precisamos olhar para dentro de nós, e a Tua palavra é quem nos faz isso, a mensagem do Senhor para nós. Então, por favor, ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda diante do texto que nós vamos ler. Nos ajuda para que o nosso coração esteja exposto diante do Senhor, para que nós não coloquemos barreiras, distrações, dificuldades, empecilhos. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco. Nos ensina. Eu peço que o Teu Santo Espírito quebrante o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós, como cantamos, como reconhecemos, nós somos tão duros, nós somos tão tendenciosos para o pecado, para o mal, para a rebelião. Então nos ajuda. Nós precisamos do Teu Santo Espírito agindo em nós. Obrigado porque temos. Obrigado porque a Tua palavra nos anuncia, nos declara, nos revela que nós temos o Teu Santo Espírito habitando em nós. Obrigado porque não estamos sozinhos. Temos a Tua palavra, temos o Teu Santo Espírito, temos os nossos irmãos para vivermos nesta terra. Não estamos sós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco em todo o tempo. Louvado seja o Teu nome. Nos conduz agora diante da Tua palavra, diante do nosso coração. Eu te peço, assim, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho, Paulo não se envergonha dele. É interessante ele dizer isso, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus em ação, agindo para salvar. A todos, né? Tanto o judeu quanto o gentil, a todos os que creem. E é interessante aqui essa expressão, né? As boas novas revelam como Deus
nos declara justos diante dele. Como é? Algo que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Vamos olhar para o texto de hoje. Capítulo 3, versículos de 1 a 20, nós vamos conversar hoje. Mas sabe o que é interessante? Na última mensagem, antes dessa, foi o capítulo 2, né? E no capítulo 2, o apóstolo Paulo está diretamente falando para o judeu, ou para aquele, ainda que não fosse o judeu, só o judeu, tinha o judeu também, mas ainda que não fosse só o judeu, mas aquele que talvez algum grego que se achasse melhor que os outros. Eu não faço maldade tão cruel, eu não sou tão corrupto assim, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu sou uma pessoa boa. Então Paulo conversa diretamente com eles dizendo que não tem jeito, né? Vocês também estão manchados e corrompidos pelo pecado e o julgamento de Deus é claro, vocês estão condenados por essa própria força sua. Por que ele falou isso? Porque no capítulo 1, no final, a gente viu isso, né? Ele falou para aqueles que até os incrédulos diriam, de fato, eu também concordo que esse cara deve ser castigado, né? Aquele cara mau, aquele cara corrupto, aquele cara bandidão, aquele cara perverso, depravado, que busca o mal, né? Sei lá, ou aquele assassino em série, né? Aquele cara que mata criancinhas. Eu também concordo que esse aí deve ser condenado, mas eu sou uma pessoa boa até. Eu não faço mal para ninguém, né? Eu ajudo os pobres, eu sou... E aí, então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fez isso e, inclusive, falou para o judeu, porque o judeu, ele se achava salvo. Eu sou judeu, eu sou circuncidado, né? Eu tenho a lei, eu estou salvo. E aí o apóstolo Paulo, então, disse que não é bem por aí, né? Você teria que viver a lei de forma perfeita e ninguém conseguiu até agora viver a lei de forma perfeita, exceto um. Mas aí ele vai entrar então no capítulo 3 e eu vou pedir para você, nós vamos ler juntos, tá? Mas eu vou pedir para você, inicialmente, você ler os versos de 1 a 9, de 1 a 8. Lê aí na sua Bíblia, silenciosamente. Lê os versos de 1 a 8. Só para deixar para vocês, é como se Paulo estivesse simulando, né? Paulo estivesse criando uma conversa entre duas pessoas. Um cara tentando menosprezar, então, o evangelho e Paulo respondendo, tá bom? Então, são 4 perguntas aí nos versículos de 1 a 8. Lê aí, tenta refletir, então, sobre o que está sendo dito. Todos leram? O que chama a atenção sua? O que você entendeu? Alguma coisa. Não tudo, mas o que você entende que te chama a sua atenção? Estou cooperando com ele. Tipo assim, eu estou cooperando com Deus. Né? Então, por que Deus me condena ainda? Por que Deus me julga? Né? É mais ou menos essa conversa, irmãos. Vamos ver aqui, então, juntos, as perguntas. Eu estou seguindo o texto, tá bom? Tá ali exatamente como está no texto, pelo menos na NVT, tá? Então, lembra que ele terminou o capítulo 2 falando sobre a circuncisão, só pela circuncisão não é nada. Ter a lei e não obedecer a lei completamente não é nada. Ele diz que os incrédulos que não têm a lei, a consciência deles às vezes os acusa de tal forma que eles fazem o que é certo mesmo sem a lei. Eles obedecem a lei mesmo sem ter a lei, por causa da consciência, né? Então, Paulo está fazendo no capítulo 2 ele fez isso, e aí então, no capítulo 3, a primeira pergunta dessa conversa imaginária de Paulo é o seguinte: alguém perguntaria para Paulo, então Paulo, peraí, de acordo com isso que você está falando, qual é a vantagem então de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Qual é a vantagem então de sermos povo de Deus, de sermos chamados povo de Deus? Qual é a vantagem de ser chamado judeu? Existe vantagem?
Essa é a pergunta. E a resposta de Paulo é sim, há muitas vantagens. Só que, interessantemente, ele não responde essas muitas vantagens. Pelo menos não agora. Ele vai falar isso mais para frente, nos capítulos 9, lá para frente, ele vai falar sobre isso. Aqui, o apóstolo Paulo simplesmente vai reforçar Ele vai dizer, em primeiro lugar, ou acima de tudo, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. E Paulo, como judeu, ele se alegrava com isso, em saber que ao povo dele foi dada a revelação de Deus. E aqui, a revelação, ele está falando do todo o Antigo Testamento, né? Talvez algumas versões diziam os oráculos de Deus. Aos judeus foi confiada todos os oráculos de Deus. O que significa confiado? Veio através deles. E eles deveriam guardar e obedecer e trazer até os dias de hoje. Aos judeus foi confiada a palavra de Deus, o Antigo Testamento, que era o que eles tinham ali naquele momento. Então, olha que privilégio. Você é judeu? Olha que privilégio. Os pagãos, os incrédulos, não têm isso. Lembra que ele está escrevendo para uma igreja lá de Roma, e essa igreja é uma igreja misturada, né? Tem judeus lá, mas a maioria são pessoas que não são judeus, mas também tem judeus lá. Então ele diz aos gentios, aos não-judeus, eles não tiveram esse privilégio, mas nós como judeus tivemos. E aí ele continua. Aí uma pergunta seria então, tá bom, nós temos a revelação, nós temos a lei, nós temos as escrituras. É verdade que alguns foram infiéis, alguns não creram. Mas isso significa que Deus será infiel? E ele responde, Paulo responde, de maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, ainda que todos sejam infiéis, ainda que todos falhem, todos não obedeçam às Escrituras, Deus é verdade, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Interessantemente, esse texto é um texto de Salmos. Salmo 51, que é o Salmo de Davi, quando Davi confessa o seu pecado ao Senhor. Davi pecou e ele, nesse salmo, é a expressão da confissão dele ao Senhor. E Davi diz para Deus, o Senhor tem razão no que diz. E ganharás a tua causa no juízo, isto é, o Senhor sabe que se depender de mim, estou perdido. O Senhor sabe quem eu sou. E aí o apóstolo Paulo cita aqui para dizer, tudo bem, o povo está sendo infiel, o povo está rejeitando o Senhor. O povo, os judeus, né, no caso. Mas Deus vai ser infiel? Não, Deus continua fiel. Deus sabe o que Ele está fazendo. Né? Deus é verdadeiro, ainda que todos sejam infiéis. Deus vai conduzir, aí Ele vai continuar, Ele vai para a terceira pergunta. Alguém poderia dizer, Paulo está dizendo, mas o nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Eu estou seguindo o ponto de vista humano. É interessante aqui, irmãos, essa pergunta, porque é uma pergunta tão difícil que o apóstolo Paulo coloca aqui está entre parênteses, né? Mas na sua Bíblia está escrito aí, estou falando como homem. Né? Estou seguindo o ponto de vista humano. É quase um pedido de desculpa. Chamar de Deus de injusto. Né? Ele está dizendo, eu estou usando um argumento humano, só para vocês entenderem. É quase assim, desculpa por falar, é quase blasfêmia. Me perdoe por essa blasfêmia que eu vou dizer que Deus é injusto. Mas eu só estou usando um argumento humano, só para vocês entenderem. Porque ele diz, alguém poderia dizer assim, tá bom, então. Mas se o nosso pecado mostra a justiça de Deus, que isso o Evangelho dizia, né? Que o nosso pecado mostra a misericórdia de Deus. A gente constantemente fala isso, né? A gente vai ver isso no capítulo 3, a gente vai ver isso no capítulo mais para frente, no capítulo 5, que o nosso pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso que Paulo escreve em outro lugar.
Então, se o nosso pecado ele cumpre um bom propósito, que é de exaltar, que é de revelar, que é para os outros verem que Deus é justo, se o pecado do povo, a rebelião, faz com que os gentios, por exemplo, aqueles que não são judeus, vejam que Deus é justo, então se é assim, não é uma injustiça Deus nos castigar? Essa seria a pergunta. Deus não estaria sendo injusto, já que o nosso pecado exalta a Deus? Ou revela a verdade de Deus? E Paulo diz, é claro que não. Claro que Deus não é injusto. É claro que você é responsável pelo seu pecado. Tão responsável que, se fosse assim, se Deus tolerasse o pecado, Deus não poderia julgar o mundo. Se Deus, tá bom, seu pecado passa, vai, vamos jogar para debaixo do pano, tá tudo certo. Deus seria um juiz corrupto. Tá bom, não, tudo bem, vai, esconde aí seu pecado, tá tudo bem, passa, senhor. Então Deus não é injusto. Deus não vai ser juiz injusto. Então, claro que Deus, ele deve nos castigar, ele deve castigar todo o pecado. Ele não vai passar a mão só porque vocês são um povo escolhido de Deus, porque você foi circuncidado ou porque você recebeu a lei. E aí ele entra na última pergunta, que na verdade é a continuação dessa. Que realmente destaca a nossa atenção, né? Porque é um pensamento que as pessoas acusavam Paulo. É por isso que ele cita isso aqui. Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? Se quando eu peco, eu pequei, o povo pecou, isso é visto como, para que Deus seja visto como justo, como verdadeiro, olha como o povo é pecador e como Deus é justo. Se então o meu pecado exalta a justiça de Deus e lhe traz glória, ele é reconhecido por sua justiça. E aí Paulo diz, alguns até nos difamam afirmando que dizemos quanto mais pecarmos, melhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se é assim, né, por que que Deus nos condena como pecador? Por que que Deus nos julga e nos condena? E é interessante que o apóstolo Paulo, ele disse isso, né? Alguns afirmam que nós dizemos isso. Irmãos, porque muitas vezes, eu não sei você, quando você vai pregar o evangelho, né? Você vai pregar o evangelho e aí você diz para a pessoa, não são as suas obras. Não é se você é bonzinho, ou se você fez tudo de bom na sua vida, ou se você procurou fazer tudo certo. Você é salvo por crer em Cristo. E a pessoa vira e fala, só isso? Você fala, é pela graça. É. Mas então beleza, então eu posso crer em Jesus, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso pecar o quanto eu quiser, já que eu sou perdoado. E uma vez perdoado, sempre perdoado, e uma vez salvo, sempre salvo, então eu posso pegar o quanto eu quiser. Então algumas pessoas acusavam Paulo disso, porque ele dizia que a salvação era um ato de Deus, de misericórdia, de bondade, de graça, e não qualquer coisa que as pessoas fizessem de bom, porque elas não conseguiriam. Paulo responde essa pergunta da seguinte forma, quem diz essas coisas, quem pensa assim, merece condenação porque não entendeu nada. Né? Quem pensa isso não entendeu nada o que é a graça de Cristo nos alcançando. A graça de Cristo transbordando em nós. De fato, ele continua achando que ele merece ser salvo. E que qualquer coisa, inclusive o meu pecado, vai ser bom para Deus, então eu vou continuar pecando porque isso é bom. Paulo está dizendo, quem pensa isso não entendeu nada o que é o pecado. Quem pensa isso não entendeu como o pecado ofende a Deus. Então, merece de fato condenação, porque não entendeu nada. Dá uma olhada no versículo 9. No versículo 9, Paulo diz, pois bem, ok. Ele resume, né? Ele vai dizer assim, qual que é então a nossa conclusão?
que devemos concluir? Que nós, judeus, somos melhores que os outros? Paulo pergunta. Então, tá bom, vamos lá. O que nós devemos chegar à conclusão? Nós somos melhores que os outros? E a resposta é não, de maneira nenhuma. Pois nós já mostramos, olha que interessante isso aqui, pois nós já mostramos que todos, e aí ele vai fazer um parêntese, judeus e gentios, todos estão sob o poder do pecado. Nós devemos concluir então que nós judeus somos melhores que os outros? De maneira nenhuma, pois já mostramos que todos estão sob o poder do pecado. Estamos todos debaixo, seja judeus, sejam gentios. É isso que eles estão dizendo aqui. Tá bom? Esse é o resumo. E aí, irmãos, é interessante o que Paulo vai fazer agora. Ele vai começar o próximo versículo, o versículo 10, então dando a base bíblica. É interessante por quê? Porque Paulo está num discurso. Primeiro, ele vem mostrando qual é a lógica. E ele vem mostrando como a ira de Deus será demonstrada contra a impiedade, contra a injustiça. Tanto do gentil, do incrédulo, do pagão, do mal, depravado, corrupto que faz o mal, como também daquele que se acha superior e que acha que faz o que é certo, e também do judeu que, eu tenho a circuncisão, eu tenho a lei, então eu vou ser salvo. E aí Paulo resume tudo isso e diz assim, estão todos sob o poder do pecado. Então ele argumentou tudo isso. E aí a próxima palavra que ele vai dar então, ele vai embasar tudo isso que ele falou com as Escrituras. O próximo versículo começa dizendo assim, o versículo 10. Como afirmam as Escrituras? É isso que ele começa dizendo. Eu vou pedir para você ler também, mais uma vez, esses versículos de 10 a 20. Lê silenciosamente aí e reflete um pouquinho sobre eles. Versículos 10 até o versículo 20 do capítulo 3. Qual você acha que é a ideia central desses versículos que você leu aí? Ou que você está lendo? Qual é a ideia central? Qual que é o ponto principal que ele quer destacar aí? Não tem nenhum temor de Deus. Não tem ninguém que teme a Deus, né? Não tem nenhum. Eu vou entrar no texto, mas olha que interessante, irmãos. A gente vai ler junto esse texto, mas olha que interessante. No versículo 1, ele disse, que vantagem há em ser judeu? Há vantagem? A pergunta. Há vantagem? E Paulo diz, sim, várias. A primeira delas é que nós tivemos a palavra de Deus vinda para nós. Aí aqui no versículo 9 é parecido. O que devemos concluir? Os judeus nós somos melhores? Há maiores vantagens para nós? E aí aqui ele diz não tem. E é interessante, sabe por quê? Porque na verdade o que Paulo mostrou para a gente nesses primeiros 2 capítulos, esses 3 capítulos, né? Finalzinho do 1 e o 2 inteiro e o 3 agora, é que imagina uma caça ao tesouro. Sabe aquela brincadeira, caça ao tesouro, onde você tem 2 grupos e um grupo sai à procura de um tesouro aqui, o outro grupo sai à procura de um tesouro ali. E aí, a um grupo foi dado a seguinte orientação. Presta atenção. Vocês estão vendo o sol? Vão para o norte. Para o outro grupo, foi dado um mapa. Cheio de pontinhos e marquinhas e coisinhas lá. O pessoal do sol começou a admirar a beleza do sol e pensar, nossa, o sol nasce para cá, vai para lá, como ele é bonito. E de repente eles caíram no buraco e ficaram presos.
Aí o pessoal do mapa começou a discutir sobre o mapa e caminhou e tal, e ali o mapa dizia, depois da árvore, vire à esquerda, e aí eles não entenderam os pontinhos que tinham ali, mas depois da árvore viraram à esquerda, e no que viraram correndo, caíram no buraco. No mesmo buraco. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, os gentios, eles tinham a natureza apontando para Deus. Eles tinham suas consciências que de vez em quando acusava eles de isso aqui não está certo. Mas o resultado é que eles se desviaram. Eles contemplaram a criação em vez de buscar a Deus e se rebelaram contra Deus. Aos judeus foi dado a revelação, o mapa. Mas eles não compreenderam completamente o mapa. Não conseguiram cumprir o que o mapa dizia. Estavam tão focados em si mesmos que o resultado disso foi não conseguiram cumprir o mapa. Caíram no mesmo buraco. Então a primeira é, existe vantagem em ser judeu? Existe. Vocês tiveram o mapa. Mas nós somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, porque estamos no mesmo buraco. Não adiantou nada. Né? Ter o mapa. E ele vai usar as Escrituras para dizer isso. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E esses 3 versículos ele tirou ali do Salmo 14, que é repetido no Salmo 53. E é interessante, irmãos, porque vários desses salmos os judeus usavam para mostrar, olha como nós somos melhores e os gentios, aqueles que não são povo de Deus, olha como eles são ruins, eles são os inimigos, né? Nenhum deles é justo, nenhum deles é sábio. O apóstolo Paulo está usando para dizer que está todo mundo nessa categoria. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E ele continua. Versículo 13, ele diz assim, sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras. Salmo 5, né? A conversa, né? Ele vai usar algumas expressões aqui, a conversa, a sua língua, a sua fala. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Salmo 140, versículo 3. A sua boca é cheia de maldição e amargura. Salmo 10, versículo 7. Então, o que aqueles inimigos, né, do salmista falavam, era assim que o salmista via. E agora Paulo está dizendo que todos nós somos gentios ou somos judeus. Pela nosso próprio esforço, pela nossa própria capacidade. É assim que as Escrituras falam. A nossa conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. A língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja dos seus lábios, a sua boca é cheia de maldição e amargura. Cheia de reclamação. Mas não só a boca. Versículos 15 e 16. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar a paz. É interessante que o texto é o texto de Isaías, e esse texto era usado para o povo de Israel, que estava em rebelião. Esse texto está dizendo, vocês, povo, estão desviados de Deus, vocês se apressam em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento. Vocês são maus. Não sabem onde encontrar a paz. E aí, tem a ver com as nossas palavras, tem a ver com aquilo que a gente faz. Então, ele está mostrando que não há nenhum sequer justo. E a gente percebe isso pelo uso das palavras, por aquilo que a gente faz e pelas nossas motivações. Não tem o menor temor de Deus. Salmo 36, 1. Não tem o temor de Deus.
não temem a Deus. Todo mundo está no mesmo buraco. É isso que Paulo está dizendo. Está todo mundo nessa situação. Irmãos, a gente volta e meia, né, na teologia, no ensino, a gente fala de uma doutrina chamada depravação total. E o que significa depravação total? Depravação total é o fato de que o homem está totalmente nessa condição, corrompido. Não significa que todo mundo é mal ao extremo, faz o mal, todo mundo faz o mal, não é isso, que todo mundo é bandido, depravado, não é isso. Mas é que cada área da nossa vida, do nosso ser, do ser humano, foi manchado. Cada uma delas. Por isso que é depravação total. Cada área da nossa vida foi manchada pelo pecado. O que nos impossibilita de buscar a Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja dos seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar a paz, não têm o menor temor de Deus. Versículos 19 e 20. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas. É interessante a tradução da NVT, né? É evitar desculpas. A linguagem de hoje também fez uma tradução parecida, que não haja como alguém se justificar diante de Deus. Mas é bem direto, as outras traduções usam a palavra que seria mais literal. A lei foi entregue, o propósito da lei foi entregue para calar a boca. Para que se cale toda a boca diante de Deus. E mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, a lei, ela vem mostrar que o padrão de Deus é tão alto que ninguém consegue. Ela mostra pra gente. Ela cala a boca de todo mundo, dizendo, você não tem o que dizer diante do juiz. Não tem o que você diga que vai te ajudar. Não tem o que você faça que vai te ajudar. E mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. E aí ele reforça isso, versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores. O quanto nós quebramos a lei. O quanto nós não conseguimos. O quanto nós damos um jeitinho para tentar parecer que nós estamos fazendo certo, mas na verdade ela mostra que nós somos corruptos e maus. Essa é a mensagem de hoje. Que legal. Nós vamos conversar mais para frente na continuação desse texto. Eu vou ler para você só para você não ficar com essa amargura no coração. A lei mostra o quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei, versículo 21, tá? Conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como nós somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Eu vou parar aqui, mas a gente vai conversar mais sobre isso mais para frente. Mas, irmãos, a situação, a gente sabe, você sabe, a gente volta e meia fala sobre isso, né? Você sabe que não é mérito, que não é a sua capacidade. Mas acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? O que eu aprendo? Eu poderia colocar muitas coisas, mas eu decidi colocar duas coisas só. Nesse momento, né? Pensando na igreja. Imagina a igreja de Roma,
onde você tem um grande número de gentios romanos e você tem alguns judeus ali também. E aí Paulo recebe e a pessoa está lendo esse trecho aqui, mostrando como está todo mundo no buraco. Impactante para a igreja em Roma, judeus e gentios todos na mesma condição. Os gentios têm a natureza, têm a consciência e afundaram. Os judeus têm a lei e afundaram. Todos na mesma condição. É o que esse texto mostra para nós. E a condição não é boa. Essa é a segunda coisa. Então é impactante pensar que estão todos na mesma condição. Mas a segunda coisa é importante para perceber a situação do ser humano. A seriedade do pecado. Irmãos, a seriedade do pecado para nós hoje. Você que foi salvo, tá? Você sabe que foi salvo pela fé em Cristo, depois a gente vai falar sobre isso melhor, mas ainda que você tenha sido salvo, nós estamos falando sobre essa é a condição do pecado. É isso que o pecado faz em nossas vidas. Os judeus se achavam bons, espirituais, religiosos, mas Paulo está dizendo, vocês estão longe de Deus, não temem a Deus, não buscam a Deus. O pecado é essa rebelião contra Deus. Essa atitude de eu consigo sozinho. Eu não sei vocês, né? Nós como seres humanos, passamos por altos e baixos. Nós como crentes, né? Nós passamos por altos e baixos, momentos de desânimo, momentos de grande alegria, de confiança, né? Momentos, às vezes, sei lá, diferentes na vida, né? Mas a gente geralmente desanima, e isso é humano, mas a gente desanima, porque no fundo, irmãos, e eu quero que você pense em si mesmo, no fundo, nós achamos que merecemos o melhor. No fundo, você vive nessa vida aqui na Terra achando que você merece o melhor. Porque senão você não ia ligar quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém fura fila, quando alguém te empurra, quando alguém come o último pedaço de bolo, quando você não ia ligar se o seu colega recebe um salário maior que o seu. É que nós achamos que merecemos o melhor. E aí as nossas ondas de desânimo, né? De tristeza, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Tem a ver com o fato de que eu acho que eu mereço e eu não tenho aquilo que eu mereço. Falta alguma coisa. Falta o melhor. No fundo, irmãos, é isso aqui que a gente tem. Assim como o judeu. Ele se achava merecedor. E essa é uma luta para nós cristãos hoje. Nós fomos salvos por Cristo, você foi salvo por Cristo, pela fé em Jesus Cristo somente, não por nada que você tenha feito, mas nós ainda hoje vivemos como pessoas que acham que merecem o melhor. Nós achamos assim. E quando alguma coisa ruim acontece, nós pensamos, eu não mereço isso. Puxa vida, Deus, estou aqui buscando o Senhor. Tanta gente maldosa por aí, eu estou aqui buscando o Senhor, eu não mereço isso. Eu merecia algo mais. Eu merecia que isso desse certo. Eu merecia que isso fosse bom. Eu merecia... Coloque o que você quiser ali. No fundo, é esse pensamento de achar, como os judeus achavam, como muitas pessoas acham. Por isso que elas tentam se salvar sozinhas. Por isso que elas querem fazer boas obras, porque elas acham que ela vai mostrar para Deus o quanto ela consegue. Porque ela acha que ela consegue. Eu não acho que eu sou tão mal assim, né? Essa é uma luta. Para a semana, irmãos, algumas coisas para a gente refletir, tá? Eu coloquei aí como ser transformado pela palavra. É uma pergunta. Essa semana o pastor Ben foi embora, né? Para os Estados Unidos. Ele se aposentou oficialmente, não sei quantos irmãos conhecem o pastor Ben.
Mas ele se aposentou e essa semana foi a ida dele embora. Ele embarcou essa semana, quinta-feira. E aí a gente sentou para conversar, né? E aí eu perguntei para ele assim, ele é um pastor já, um senhor, né? De 75 anos. E ele é pastor aqui em Hamamatsu há 45, né? Então ele tem bastante tempo que ele está aí, né? E aí eu perguntei para ele, me dá um último conselho. Que conselho você daria para mim? E uma das coisas que ele falou, eu achei interessante, né? Eu vou fazer um parênteses, mas eu achei interessante. É que cada mensagem que eu pregasse, que ela servisse para transformar a vida das pessoas. O conselho é fantástico. Só que eu sei que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu sei disso, eu sou limitado, não dá. É o Espírito Santo quem faz isso em você. Mas você que é crente, pode pedir, de fato, ao Senhor, que diante da palavra dele, o seu coração seja transformado com a mensagem de hoje. É uma mensagem meio pessimista hoje, eu admito, né? Por um lado, porque mostra como nós somos corruptos e maus. E nós temos essa raiz em nós, né? Mas como ser transformado? Eu acho que esse é o desafio, tá? Como ser transformado pela palavra? E uma das coisas que eu estava pensando era evitar o erro do que eu acabei de falar, de achar que eu sou bom ou não sou tão ruim assim. Eu mereço isso. Puxa, eu merecia isso. Puxa, Deus, o senhor sabe, eu merecia. Tá bom, vai, eu sei que eu não merecia, mas mais do que os outros talvez, ou sei lá, né? Por que ele tem e eu não tenho? Isso no fundo é, poxa Deus, eu merecia, né? Ou ele não merecia, sei lá. Então evitar esse erro, esse é um desafio para mim, esse é um desafio para você. É um erro que nós temos que pensar para ser transformado pelas Escrituras, né? Olhando para o texto de hoje, porque a nossa tendência é pensar que nós somos bons ou menos ruins do que os outros. Mas o texto mostra que não. Uma segunda coisa que eu quero que você se lembre essa semana é a ira de Deus contra o pecado. Irmãos, se Deus está condenando, julgando e condenando, se a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitaram a Cristo, se o texto ali, capítulo 1, fala que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça, se é isso tudo, então o pecado é coisa séria. Então o pecado é algo que Deus não gosta, né? E aí, irmãos, eu sei que você tem pecados. Deus me disse. Deus me revelou que você tem pecados. Deus me revelou que eu tenho pecados. Mas se então o pecado é um negócio sério, eu vou falar para você, pensa alguns passos para abandonar os seus pecados, tá bom? Não diminua o seu pecado, não ache que ele é pequeno perto do outro, porque não tem isso. Perto de Deus, pecado é rebelião. Pecado é pecado. Então, coloca lá, pensa em algum pecado, ou naquele mais recorrente seu, da sua vida, né, que a gente costuma chamar de pecado de estimação, né? Olha para ele com atenção e pensa em alguns passos práticos para abandoná-lo. Acho que o primeiro passo é confessá-lo, é reconhecê-lo. E dê alguns passos, né? Diga para Deus, confesse para Deus, e dê alguns passos para lutar contra ele, peça ajuda ao Senhor. Se precisar, peça ajuda para pessoas, irmãos maduros, tá bom? Então, esse texto me lembra da ira de Deus contra o pecado, tá? E o último, aqui que eu coloquei, é uma lembrança que deve me levar à adoração. Que Deus é o único, justo e santo. Deus é o único, justo e santo. Nele não há pecado, nele não há mal, nele não há sombra de qualquer coisa ruim. Não há.
Se Deus é justo, se Deus é santo, louvado seja Deus. Que os sinos toquem, declarando que esse Deus é justo e santo. Né? Então, adore a Deus essa semana, lembrando da justiça de Deus, da santidade de Deus. Né? E você pode acrescentar da misericórdia de Deus, já que Deus é um Deus tão santo e justo, Ele ainda ouve a sua oração. Né? Então, reconheça e adore ao Senhor pela misericórdia dele nas nossas vidas. Vamos orar?